Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar ou nos assistir. Eu fico muito feliz porque essa é a primeira vez que nós estamos aqui juntos, eu e o professor Elder. Aí o Elder vai me corrigir se eu estou falando corretamente ou não o sobrenome dele. É Guasti ou Guaste. Gasti? Guaste. Guasti. Ai, Isso. perfeito. Eu vou apresentá-lo e já passo a palavra ao professor Elder para essa conversa de como é ser um educador nota 10. Que responsabilidade! Então, para quem ainda não conhece o professor Elder, ele é um educador apaixonado pela educação, por literatura e principalmente por seus alunos. Natural de João Neiva, Espírito Santo, onde reside até hoje. Graduado em pedagogia há 17 anos, dedica-se à educação, atuando em espaços formais e não informais. E não formais. Eleito Educador do Ano pelo Prêmio Educador Nota 10 2024 e Top 50 do Global Teacher Prize 2025. Gente, não é pouco. Produz conteúdo sobre leituras, livros e infâncias em suas redes sociais, além de atuar como mediador de leitura no espaço de leitura Confabulando, projeto social que desenvolve em sua comunidade. Elder, mais uma vez, a gente estava aqui no off conversando, mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui comigo, conversando, partilhando toda a sua experiência, seu conhecimento. Eu tenho certeza que todos aqueles que vão nos ouvir e nos ver sairão daqui alimentados. Então, passo a palavra. Eu que agradeço. Bom dia também, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo. É um prazer, eu sempre gosto muito de falar. A gente que é apaixonado, né, Lilian, por educação e por leitura, é sempre uma honra e um privilégio poder falar e confabular sobre isso, então tenho certeza que vai ser uma prosa muito bacana. Eu preparei, obviamente, como uma capricorniana, algumas eu coloco assim, não vou colocar a culpa em mim, eu vou colocar a culpa nos astros. Como eu tenho Capricórnio 6... Eu faço isso também, então. Ótimo. Então eu tenho Capricórnio em 6 planetas, então a culpa é do Capricórnio. Eu fiz um roteiro para a gente não se perder. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Elder, porque eu acho que é muito importante pensar na sua trajetória, principalmente para quem está nos vendo e ouvindo, pensando nessa continuidade até chegar onde você chegou. E eu queria saber como que você se inseriu na área da educação. Eu sei que a sua mãe foi professora, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse início, o que o levou para o campo da educação, quais foram as suas influências, as suas inspirações e por que a educação? Tá. Essa é uma pergunta, né, nesses processos aí do ano passado para cá, que algumas pessoas ficam até surpresas, assim, porque ela não é muito romântica, a minha história, sabe? Mas acho que faz parte da minha mitologia, vamos dizer assim, de escorpiano do dia de finados, pensa, quase nasci no cemitério, então tem esse detalhe também. Mamãe entrou em trabalho de parto no cemitério, pensa. Uau! Quando conhece a história, minhas crianças falam, tipo assim, agora tudo faz sentido, tipo, você ser assim. Então, para falar a verdade, Lilian, enquanto eu crescia, eu nunca quis ser professor, nunca tinha sido meu desejo. Por que eu digo isso? Eu acompanho, né, desde sempre, a mamãe trabalhou até os 9 meses, assim, eu sempre estive na escola, vamos dizer assim, né, inserido de alguma maneira, só que eu via as batalhas constantes que ela passava, tanto em sala de aula, na direção, acompanhando ela quando ela teve como técnica da Secretaria de Educação, e eu confesso que isso nunca me foi atrativo. Pelo contrário, eu senti alguns incômodos, assim, porque eu não via tantas mudanças significativas, tá entendendo? Enquanto sistema, eu olhando de fora. Aí eu passei alguns reveses da vida, daquelas situações assim que a gente passa inesperadas, estava num processo meio complexo próprio, pessoal, e aí eu me vi inserido numa escola meio que sem querer, sabe? Na secretaria escolar. Eu entrei como professor de informática, mas acabei assumindo a secretaria escolar de uma escola e foi aí que meu mundo meio que deu uma virada completa, sabe? Porque eu sinto hoje, né, olhando para trás, assim,
que uma coisa é quando eu olhava de fora e ouvia, né, os relatos de mamãe e tal, as vivências dela, e outra coisa foi eu estar lá dentro. Eu creio que o fato de eu estar lá dentro, e isso é uma coisa que eu carrego desde quando eu estive nesse primeiro contato com a escola, que é um olhar afetivo. Eu sempre costumo dizer assim que o que norteia o meu trabalho é a afetividade e a literatura, né? Que nesse caminho de me redescobrir enquanto de me descobrir e redescobrir enquanto educador. Então eu me via apaixonado. Então o início talvez não foi tão romântico a minha entrada, mas eu confesso assim que desde o momento que eu decidi, foi uma tomada de decisão muito consciente depois dessa primeira experiência, de o querer fazer pedagogia. Foi uma escolha mesmo, sabe? Foi uma escolha e eu sempre tento, desde lá atrás, eu sempre tento ser o melhor por mim e pelas crianças. Nunca no sentido de competição com os outros e tal, que eu digo que a minha competição sou eu mesmo, porque tenho algumas vozes que às vezes me atrapalham na minha cabeça, sabe? Mas pelo menos sei bem. eu tento usá-las a meu favor e creio que nessa jornada aí tem dado certo. Então, o meu ingresso oficial, vamos dizer, foi assim, né? Meio que naqueles reveses, daqueles atravessamentos que a gente passa na vida, que todo mundo já passou em alguma maneira, né? Sim, em alguma sim. instância. E desse momento em diante foi tudo muito consciente. Eu sempre fui muito... Você falou aí de botar escrito. Outro dia eu estava relembrando isso, que eu tinha um decênio de realizações por escrito mesmo, sabe? Coisas que eu queria realizar e alcançar em 10 anos, e os amigos próximos sempre se divertiam, porque eu acho que eles achavam que era uma grande baboseira, assim. E eu sempre falando muito sério, não, eu quero, sabe, coisas que eu gostaria comigo, né? E a minha relação, assim, minha vida pessoal e profissional, ela tá muito entrelaçada por conta do espaço de leitura e tudo, então eu sempre com objetivos muito voltados, assim, para ampliação do alcance do trabalho, mas pensando não apenas na minha realização pessoal e profissional, mas que seja significativo para o que me interessa, que no caso ali são as crianças, né? Porque senão eu não vejo sentido. Nossa, você tocou em 2 pontos que são muito cruciais. Primeiro, quando você diz que a sua competição é consigo mesmo. E eu acho isso tão importante, porque quando você ganhou o prêmio e você estava competindo, eu fiquei muito revoltada. Eu não sei se deu para perceber a minha revolta, mas eu fiquei muito revoltada. E essa minha revolta, onde eu ia, com quem eu tinha a oportunidade de comentar a minha revolta, eu comentava. Então, assim, eu comentava, assim, como ninguém conhece ele? Como ele não tem 10 mil seguidores? É o mínimo que ele deveria ter 10 mil seguidores, porque tem tanta gente inútil, literalmente, e não inútil no sentido positivo da palavra, porque a gente acabou de ler A Praia dos Inúteis no clube de leitura, e não é nesse sentido, não é um inútil de Praia dos Inúteis, é um inútil mesmo, que faz um desserviço para a sociedade, para as pessoas, que enganam, mentem, que fazem tudo de ruim e tem aí 50 milhões de seguidores. Então, eu acho isso assim, eu fico muito revoltada. E eu fico muito brava também. Mas você toca num ponto que eu acho que dialoga um pouco com essa revolta e com essa inatividade da nossa classe, que é a competição, que ela é tão presente e tão vazia, porque ela não leva a nada. E eu acho que isso é muito importante quando você diz a competição é comigo mesmo, e o mais, você diz, eu faço tudo pelas crianças, o importante é o objetivo com as crianças, e a extensão do seu trabalho vai para as suas crianças. Então, como que você lidou? A gente vai chegar no Educador Nota 10, mas aí eu queria que você comentasse sobre o espaço, como que surgiu a ideia do espaço Confabulando, que teoricamente você já respondeu, mas eu quero que você dê forma, o espaço Confabulando, porque você abre as portas do seu espaço, que é algo muito seu espaço privado, e um pedacinho desse espaço privado você o torna público. Você faz com que ele faça parte da geografia da sua cidade, da geografia do seu bairro.
Eu acho isso incrível e eu fico pensando, caramba, é sobre isso a vida e não deveria ser sobre mais nenhuma outra coisa. Fale um pouquinho para nós. O espaço de leitura, assim, eu amo ser professor, estar na escola, eu amo mesmo, assim, foi um desejo meu ter isso, mas o espaço de leitura é o que me emociona mesmo, assim, profundamente, porque ele dialoga com eu me arrepio todinho, se você estivesse aqui perto, você ia ver, com eu criança, porque, assim, era o meu sonho de infância ter uma biblioteca e a gente não tinha condições. E aí vem também um pouco do que eu falei antes, eu via quanto que mamãe trabalhava e a gente não conseguia ter uma vida, assim, estável, sabe? Por conta de salário e tal. Acho que esse também vinha um incômodo antes. E a gente não tinha condições de ter livros, né? As histórias sempre estiveram presentes, a vida sempre foi muito dura aqui para sobreviver mesmo, né? Assim, com questão de finanças e tal. E eu tinha esse desejo no meu interior. E o que acontecia? Eu frequentei a biblioteca municipal por muito tempo. A biblioteca, ela antes não tinha, né, essas questões de internet, então a biblioteca, na minha infância, ela foi muito presente. E aí eu sempre alimentando esse desejo dentro de mim, que eu queria ter uma biblioteca minha, né? Era uma biblioteca pessoal que eu queria ter. E aí, conforme eu fui crescendo, comprando bem aos pouquinhos, assim, os livros para mim, livros para utilizar com os meus alunos. Mamãe também tinha um acervo dela, a gente com um acervo bem simples, assim, bem modesto, vamos dizer assim, mas nós sempre tivemos uma atuação muito, muito presente aqui na comunidade, porque mamãe, ela foi diretora da escola, essa escola que está aqui na frente da minha casa, aliás, que está reformando, por muitos anos, e eu de educação infantil, e eu atuei na escola de ensino fundamental que atende as crianças daqui por muitos anos também. E aqui nós tem costume de chamar de tio e tia, né? Uma coisa cultural. Então, todo mundo chama ela de tia Rogéria, dos mais velhos, assim, e os mais jovens, todo mundo chama de tio Helder, que algum parente, alguém em alguma parte da trajetória foi nosso aluno, né? E a gente sempre deixou a casa aberta. Quem precisava vir usar um computador para fazer um trabalho, podia vir aqui fazer. Tinha gente que vinha só para brincar com o meu cachorro, só para passar o tempo. E a gente sempre deixou isso muito aberto. E aí, um dia, eu falei assim, mamãe, eu falei, olha, tá me infelizmente, você sabe, né? Nós estamos aí em 2025 e as práticas leitoras que acontecem nas nossas escolas, infelizmente, elas ainda estão num processo muito atrasado pelo que a gente acredita de mediação de leitura, de potência, né, na formação de leitores. E aí esse incômodo foi crescendo muito em mim, de a gente ter um acervo bacana e, modéstia bem à parte, nós fazermos um trabalho bacana de mediação de leitura e isso ficar só restrito aos nossos alunos. Eu não achava justo com os outros. Então, eu propus à mamãe se a gente não pudesse abrir oficialmente mesmo, no sentido de ter um espaço de leitura para funcionar com essa estrutura que a gente tem hoje, de empréstimo de livros, de realização de ações e tal. E aí foi assim que surgiu mesmo o espaço de leitura. A gente ainda, se for olhar da trajetória que a gente tem, nós demoramos um pouco a tomar esse passo, a tomar essa decisão, mas por conta da correria da vida também, porque eu sempre trabalhei a vida inteira, o dia inteiro, e mamãe também. Então tinha isso também, né? E aí a gente teve que dar uma ressignificada na nossa própria vida, no sentido de poder estruturar esse espaço como funcional, vamos dizer assim. E aí, esse ano, agora em abril, nós completamos 8 anos de inauguração do espaço de leitura. Então, isso me deixa muito orgulhoso, assim. É incrível. Você abrir um espaço na sua casa é algo que, para esse sistema no qual estamos inseridos, é impensável. É impensável, é impraticável, porque a gente vê principalmente um adoecimento dos professores, inclusive vi vários vídeos esses dias sobre o adoecimento dos professores, porque os professores, além de educar, ou seja, além de levar o conteúdo para o qual fomos treinados, vamos colocar assim, para que a gente leve para a escola, a gente não consegue... Muitos não conseguem não se envolver nas pautas que são importantes, desde socialização até como você diz, criar meios para que a gente consiga formar leitores. Então, para isso, eu preciso ter uma biblioteca. Essa biblioteca precisa estar acessível à comunidade.
E é do tipo, assim, o que me importa é se eu tenho uma biblioteca, não importa se o outro não tenha. Então, a gente vive num sistema, assim, de competição, de Muito egos. individualista. Isso, de egos. Eu sou melhor que você, eu tenho mais títulos que você, eu publiquei mais do que você, eu fui a mais eventos importantes do que você. Então, eu tenho 5.000 livros e você só tem 500. Que dó, que pena. E assim, o que você faz é o movimento contrário. Você está na contramão de um sistema, e eu acredito que seja bem exaustivo. Também. Gratificante e exaustivo também. Olha, eu digo assim que hoje eu tenho, vamos botar a palavra sorte, não me vem outra na cabeça agora, no ponto que eu tô hoje, as coisas estarem mais, nesse aspecto, mais tranquilas, sabe? Mas logo que a gente oficializou mesmo a abertura do espaço de leitura, foi muito difícil, porque aí tem outras questões, né? Porque as pessoas são assim, elas não se interessam em conhecer o espaço de leitura no sentido de presenciar os eventos, mas elas tinham que discutir sobre ele, sabe? Então todo mundo achava que era uma coisa vinculada à prefeitura, que nós recebíamos verba, saiu até uma fake que o governo mandava caixas de livro direta no meu nome aqui para minha casa. Eu falei, gente, não, mas se quiser, por favor, também fica à vontade. Eu falei, não, é o nosso salário mesmo. E aí no primeiro ano, especificamente, todos os eventos a gente iniciava e tal, e eu fazia questão de refutar algumas coisas, porque é uma cidade minúscula, então você imagina como que as coisas circulam depressa aqui, né? E a prefeitura nunca faria o papel de negar, porque para eles era conveniente estarem associados a uma imagem positiva, né? Então, mas hoje, assim, nesse ponto que eu tô hoje, já está bem marcado, bem estruturado, todo mundo sabe que somos nós mesmo. Mas é complexo, é uma situação complexa, e aí vai essa questão que a gente vivencia na escola. Eu acho que por nós sermos professores, por eu ser eu, não sei também, isso reflete aqui um pouco. Então, tem pessoas que nas redes, assim, né, nossa, admiro muito o seu trabalho, tal, mas nunca pisaram aqui. E aí tem o fato de ser na comunidade também, que é muito mal vista. E aí já chegaram até a falar assim para mim, mas se você conseguisse um lugar na rua, né, que a gente... Porque João Neiva, assim, o centro é baixo e todos os bairros são morros, né? Se você conseguisse um espaço na rua, né, para fazer o confabulando, todo mundo ia. Eu falei, não, o confabulando ele tem que ser aqui onde ele é mesmo, e é porque ele é aqui na caixa d'água, que as pessoas têm medo de subir e tal, que ele deve existir aqui mesmo. Se eu migrar daqui da onde que é a essência dele e ir para o centro para atender o pessoal do centro, não é o propósito do meu trabalho, não é esse. As pessoas do centro têm que se conscientizar de que aqui tem esse espaço e que aqui a cultura também é feita, talvez até mais do que lá embaixo. Com certeza. Você realiza atividades todo fim de semana? Ou tem não, todo fim de semana não. Um cronograma já especificado? Porque às vezes a pessoa te escuta, ela fala assim, caramba, legal, eu acho que eu consigo implementar essa ideia, fazer algo similar ou parecido. Como que é a estrutura? Agora, esse ano, nós temos feito de 15 em 15 dias, porque eu optei também eu estou de licença de um turno, então eu estou trabalhando só em um turno, e aí o meu foco esse ano, como eu alcancei aí essas questões estando em sala de aula, né, como professor, e não era o que eu imaginava, para ser bem sincero, assim, sempre imaginei que se eu fosse alcançar algo nesse sentido de avanço, né, de alcance do trabalho, seria com espaço. A minha meta esse ano é focar em mim, na minha saúde, que às vezes a gente acaba deixando isso de lado, estando 50 horas na escola, né? Então, eu pedi licença de um turno, e aí agora nós estamos amplificando o trabalho em qual sentido? Porque aqui na região não tem mobilização assim para coisas relacionadas à leitura, à literatura. É complexo. Então, a gente tem feito assim, um evento aqui, no espaço mesmo, vamos dizer, sede, e o outro evento na praça pública. Aí um evento aqui e um outro evento no município vizinho. Um evento aqui e o outro evento numa outra comunidade, sabe, do município vizinho, para poder também oportunizar esse acesso. Ainda não consigo pensar num termo, mas o meu incômodo ele é muito grande, porque eu vejo... Ainda bem que esse ano, até semana que vem, vai acontecer um evento aqui no Espírito Santo de literatura promovido pela Elisa Lucinda, mas nós não temos no estado como um todo
um olhar muito grande, sabe, para essas vivências de práticas leitoras potentes, que não fuja ali, que não esteja presente no nicho de Vitória, que é a capital. Então, o nosso desejo esse ano no espaço de leitura é isso, pelo menos aqui nos municípios que estão próximos, né, aqui pela BR-101, que é onde nós estamos, de a gente tentar fazer o que eu tenho chamado de confabulando em diferentes espaços. Então, a gente não vai perder o foco de ter sempre aqui também, para as crianças daqui do bairro, da cidade, e amplificando isso para os municípios vizinhos também. Perfeito, é incrível. E como que foi o caminho até chegar ao prêmio Educador Nota 10? É assim, gente, é tortuoso. Incrível. Assim, com o olho piscando de um lado. Depois disso, a gente precisa de terapia. Porque você ganha um prêmio que ele é nacional, como Educador Nota 10, e assim, o mais incrível é que muita gente que eu conversei, com as quais eu conversei, ninguém sabia que existia esse prêmio. Isso que é o mais triste, isso me pega muito, nossa. Eu falei assim, como assim? Por quê? E ao mesmo tempo que eu vejo alguns alunos na graduação empolgadíssimos com o fato de irem para a sala de aula, com a mente borbulhando por novas ideias, sabe? Sangue novo, garra, vontade. Eu já vejo alunos assim, tá tudo ok, desse jeito tá bom, não vou me esforçar muito, eu não quero, como se diz, transformar o mundo, sabe? Aí eu fico pensando assim, caramba, o que falta, né? Quer dizer, falta tanta coisa, né, Helder? Na verdade. Isso é tão triste, né? Nossa, eu me pego assim também, viu? Me sinto triste de ver mesmo que... essa semana mesmo, só fugindo um pouquinho, eu me emocionei muito. Eu tenho um garoto aqui da cidade que a gente conversa muito sobre... que eu sou fã da Marvel, essas coisas de cultura pop, a gente conversando, e ele me falou que ele quer ser professor. Eu falei, nossa, eu ganhei minha semana, porque é tão raro a gente ouvir isso, né? Hoje, de alguém que quer ser professor, isso me deixa muito emocionado. Então, o percurso para o Educador Nota 10. Eu sempre fui fã da Nova Escola. Eu era assinante da Nova Escola, daquele que colecionava mesmo e lia com muito gosto a revista. E eu sempre admirei muito todo o trabalho realizado pela equipe de reportagem da Nova Escola, mas essa visibilidade mesmo da profissão docente que o Prêmio Educador Nota 10 ele dá, né? Porque são projetos que realmente acontecem em sala de aula, não é? Uma amiga minha, ano passado, ela muito emocionada no dia, né, da vitória do prêmio, ela falou assim, a gente estava aqui falando que era sempre marmelada, mas é você que ganhou, então não é marmelada, é de verdade. Eu falei, amiga, é de verdade? Eu tô aqui, assim, no hotel surtando. Então, eu sempre achei incrível isso. Mas sabe uma coisa que me pega, Lília, que eu sempre tenho feito questão de falar, assim, que é uma coisa que eu tento mudar com as crianças em sala de aula, que socialmente nós somos condicionados a não valorizar o nosso próprio trabalho. Porque socialmente fica feio se você falar que, não, eu sou bom, sabe? Porque as pessoas acham que você se valorizar, você está sendo arrogante. Então, eu sempre... isso é passado, né? Infelizmente, isso é passado mesmo de geração para geração, né? Na formação das pessoas aqui no Brasil. E eu falei tortuoso porque eu, enquanto profissional, foi um caminho muito... Enquanto pessoa, eu já sofria isso comigo mesmo, que eu não sabia lidar com elogios, nunca soube lidar muito com essas coisas, sabe? Assim, eu ficava meio... Ai, meu Deus, espera lá. E enquanto profissional, até eu entender que tá tudo bem, eu falo assim, caraca, sabe? Eu sou bom mesmo, assim, eu faço um trabalho bacana, e não é nada mirabolante, é isso que eu tenho feito muita questão de falar também, que as pessoas acham assim, nossa, para ganhar um negócio desse, você tem que ter feito... quase que criar um robô, fazer uma coisa nova. E não é o trabalho real de sala de aula. Então, eu costumo dizer assim, que o Educador Nota 10, ele é um prêmio que ele transforma vidas mesmo. Porque ele me transformou. No período pandêmico, eu fiz um projeto chamado Entre Neves, uma exploração ali poética da obra do André Neves, né, que é o meu escritor favorito. E aí eu fui finalista, lá em 2021. Aquilo ali
para mim, foi assim, um divisor de águas, sabe? Sim. Porque eu entendi, não, pera lá, o que eu produzo, o que eu penso, o caminho que eu estou seguindo, tá correto, porque o diferencial mesmo, um grande diferencial do prêmio, é porque ele é muito criterioso, tem todo um processo de avaliação, tem todo um processo comprobatório, tem todo um processo de análise dos avaliadores. Depois, os avaliadores, eles também passam por uma banca de jurados, eles têm que defender a seleção de projetos que eles fazem para serem finalistas. Cada grupo de avaliador tem que defender os seus, vamos dizer assim, os seus avaliados para uma banca, até chegar ali a condensar aquela lista de finalistas, e depois também esses finalistas têm que apresentar os seus projetos para uma banca, né? Então, ele é um projeto muito criterioso. E aí eu ficava pensando muito isso. Eu falei, caraca, sabe? Eu tô aqui no interior do interior, fazendo um projeto que é uma paixão minha, e isso está sendo visto por pessoas que têm uma trajetória incrível. Eu falei, então, tá certo, né? Tá ok. E por que Tô fazendo algo direito! Isso. E por que eu digo isso? Porque aqui em João Neiva, infelizmente, na rede municipal, quem quer trabalhar bem, quem quer trabalhar direito, tem sempre que ficar se justificando. Então, assim, eu não tive apoio de secretaria, não tive apoio de ninguém, pelo contrário, sabe? E então isso é um incômodo, né? Eu acabei virando um incômodo. Já no ano passado, para você ter uma ideia, na minha vida também não é nada muito romântico, né? Agora os ouvintes vão chegar a essa conclusão. Eu não ia escrever o meu projeto ano passado, justamente por conta desse sabotador interno, assim, sabe? Foi tanta dificuldade em 2023 para fazer o projeto, com a melhor turma que eu já tive na vida, e é fato que eu sei que não terei outra, eles me deixaram mal acostumados, assim. Foi muita luta mesmo para conseguir chegar no ponto de executar o projeto do jeito que a gente queria, porque foi um projeto que partiu deles, e aí ano passado eu ficava assim, ai, sabe, faço ou não faço? Vou ou não vou? Acho que não vai dar. E aí um dia eu tinha conversado com um deles, que a gente tem contato até hoje, né, os meninos, e eu lembro que aquilo me mexeu, e eles sempre mexem muito. Eu vi ontem, eu já me mexe muito, assim, que eram crianças realmente muito especiais, assim. E aí eu falei, sabe, vamos seguir. E também sem falar para ninguém, porque eu acho que a expectativa é um peso, né? Nossa, aí, muito! Só quem sabia que eu me inscrevi era eu, que foi na última semana, aliás, entre os últimos dias que eu me inscrevi, e as famílias das crianças que eu entrei em contato, porque eles pedem lá no material comprobatório, se você tiver depoimentos de alunos, né, relatos de famílias. Então, eu tinha quatro famílias, 4 crianças ali que eu tinha entrado em contato pedindo esses relatos, né, o que eles achavam, falassem do ano inteiro e falassem do projeto. Então, só quem sabia eram nós 5, assim. E foi um processo lindo, sabe? A caminhada a valorização de uma vida, eu sinto, assim, sabe? Porque era um projeto de leitura e escrita, que é o que eu amo. A estrutura do projeto era um projeto de leitura e escrita, voltado aí para as experiências literárias, que teve a participação total das crianças. Eu fui só o mediador, e que aí teve esse reconhecimento. Então, para mim, assim, e aí tem toda uma trajetória de olhar para trás, assim, sabe? A minha turma era a turma mais mal vista da escola, que as pessoas não sabiam lidar com ela, que falavam que eles falavam demais e não sei o quê. E eu, gente, eles são perfeitos, sabe? Porque é o que a gente deseja. Quando a gente está se graduando, a gente fala assim, na pedagogia tem aquele clichê, né? Nós queremos formar cidadãos críticos capazes de efetuar mudanças positivas na sociedade. Quando você encontra esses cidadãos críticos de verdade, o professor não sabe lidar. Os professores não querem todo mundo silêncio, quietinho em sala de aula. Ai, você pergunta muito. E eu falava muito isso, eu falei, caraca, eles são tudo que eu sempre quis, assim. Tudo que eu sempre quis, sabe? Perfeito. Então, isso foi incrível. E para mim, ter tido esse reconhecimento com essa turma específica, com esse projeto, eu falo assim, é tudo que eu sempre quis, mas eu não sabia. É tudo que eu sempre quis quando eu estava planejando, quando eu estava me graduando. Era isso, porque foi tudo tão redondinho, tudo tão incrível, que todos os percalços do caminho, para mim, não são nada, assim. São insignificantes, porque o projeto em si foi lindo, a execução foi
das lembranças que eu vou estar lá velho, lembrando, assim, sabe? De ver os meninos na rua, fazendo pesquisa com o pessoal da terceira idade. Eu só admirava, sabe? Eu não tinha que falar nada, eu só admirava, assim. Conta pra gente como que foi o seu projeto, sim, resumidamente, como foi a ideia? Só para o pessoal entender. Eu me empolgo um pouco falando, você sabe, então você me dá umas... Não, que isso, maravilhoso. Estamos aqui para escutá-lo e aprender. E eu acho que a gente se alimenta, sabe, Helder? Não, a gente se alimenta dessa vontade, desse olhar bonito para o mundo que você tem, de pessoas como você. Sabe, eu acho que a gente chega um momento que acho que todo professor passa por isso, bate o bichinho da desesperança e a gente fica desanimado. Sim. E quando a gente encontra pessoas como você, que fazem o que fazem, porque não querem se autopromover, mas querem pensar na transformação das crianças, dos jovens e de uma comunidade, eu acho que a gente se alimenta de novo, sabe? A gente fala assim, não, é possível ter esperança sim. Então, pode falar o quanto você quiser, sem problema. E uma coisa que eu tenho eu faço muita questão de fazer nessas entrevistas que têm acontecido aí, é de ser muito honesto e muito franco, porque justamente por isso, sabe? Porque eu passo por isso todo ano, Lilian. Todo ano, todo começo de ano, eu olho para trás e fico assim, caraca... Vou voltar mesmo, sabe, para a sala de aula, para esse sistema que mais tenta sufocar do que botar para cima. E acho que a gente tem que falar mesmo para todo mundo entender que faz parte do processo, mas a gente tem que encontrar ferramentas e rede de apoio ou maneiras de ressignificar mesmo o que a gente quer. E quando chega no ponto da pessoa também entender assim, não, preciso dar um passinho para trás para depois tá tudo bem, né? Então, o projeto Como Diz o Outro, ele surgiu de uma maneira muito inusitada, para falar a verdade, porque o projeto que eu queria fazer com os meninos era um projeto voltado para as 1001 Noites. Eu conhecia a turma, já pirava neles, nessa falação deles, e eu acho que essa cultura não é tão presente, né? Aqui na rede, infelizmente, ficam muito presos aos contos tradicionais, no sentido de... que eu amo também, gente, não tô julgando, mas sempre os mesmos, sabe? Cinderela, Bela Adormecida, e eu, caraca, gente... com essa turma, eu vou ficar mesmo só reproduzindo ali Cinderela, que é o meu conto favorito, mas, poxa, né? E aí eu queria fazer isso, só que eu sempre faço assim, né? Para as pessoas entenderem que também não é do nada, né? Que a gente chega com um projeto. O primeiro trimestre, toda a turma minha, o primeiro trimestre é um trimestre que eu tiro para ampliação do repertório das crianças, para o que eu acredito que seja uma boa formação, né? Com práticas leitoras potentes. Então, eu oferto livros variados, gêneros variados, suportes variados, tipos, projetos gráficos, ilustração, aqueles temas fraturantes que muita gente acha que são os temas difíceis. Por que eu faço tudo isso? E a minha mediação de leitura, as mediações que eu faço, elas são todas com a participação das crianças desde a hora que eu apresento a capa, a hora que a gente termina. Então, elas participam mesmo durante a leitura e tal, que isso é uma dificuldade que alguns professores encontram, né? Que fala assim que se parar... Eu ouço muito isso, quando as pessoas me veem lendo ou veem aquele espaço, que elas ficam, como que você consegue voltar para a história depois e não perde o tato? Eu falo, gente, é questão de você tentar, né? E para mim, eu sempre falo assim com os colegas, quando eu dava formação, que aquele que está ouvindo, né, o seu ouvinte ali, quando ele vai fazer uma inferência sobre a leitura que você está fazendo, ele também está lendo o livro. Não é só você que está botando em voz alta que está lendo, né? A leitura tem que ser esse diálogo. Então, as minhas leituras, elas são sempre dialogadas, com muita, muita conversa mesmo. E aí, fiz esse processo todo com essa turma, e nós lemos um livro sensacional. Fica a dica aí para quem está assistindo, que é Irmãs da Chuva, da escritora Gabriela Romeu, a Anabela Lopes, com as ilustrações divinas, e a edição é impecável, da Peirópolis. Nós lemos esse livro, e é um livro que traz muita coisa popular, muito da cultura popular tradicional, a oralidade é muito presente no livro. E a Gabriela, que é uma fofa, ela entrou em contato comigo, ela falou assim, hein, bora, você topa? Vamos fazer um bate-papo com esses meninos. Eu falei, nossa, por favor, né? E aí foi um dia surreal, assim, aquele dia foi um dia muito mágico, porque as crianças, naquela ânsia delas, elas prepararam toda uma lista de perguntas que elas iam fazer para a Gabriela sensacional lá com a gente, contando histórias, e aí no meio da conversa lá da prosa, veio essa expressão, como diz o outro,
E a gente ficou naquela, que ela achava que a gente estava falando de uma pessoa específica, né? E a gente tentando falar, não, o outro somos nós, mas não somos nós, é todo mundo, é uma coisa popular. Tipo assim, sabe, uma frase popular. E ela falou assim, nossa, caraca, por que vocês, então, não fazem um resgate dessas culturas aí de João Neiva e traduzem isso, né, materializam isso de alguma maneira. E aí, lá no dia mesmo, as crianças piraram. E as crianças, assim, quando eu falo que era a turma dos sonhos, que era assim, eu fazia um planejamento A, B e C. Eles já me demandavam um D, um E e um F, sabe? Assim, eles davam sempre... O retorno era o triplo, assim. Então, por isso que eu falo, tinha que ser essa turma. E aí a gente pirou e eles falaram, tio Helder, o que você acha? Aí eu falei, gente, se vocês querem, quem sou eu, né? E eu acho que esse é um diferencial, assim, no meu fazer pedagógico, que nos meus planejamentos as vozes das crianças estão presentes, senão eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido, sabe? Assim, essa é a minha turma, isso é o que eu planejei, que eu poderia falar assim, não, eu quero fazer as 1001 noites, não vai ter nada, não, vai ser, sabe? Não vejo sentido. E eu sempre, elas propunham, falavam, caraca, vamos botar aqui dentro. E meu papel é assim, replanejar o que eu pensei a rota para que tenha sentido para elas, porque se não tiver sentido para elas, não tem para mim. Aí eu deixei esse das 1001 noites, e aí ele surgiu como um projeto de resgate de contos, e elas bateram o pé que elas queriam produzir um livro. O projeto tinha que ser um livro. E aí então seria um livro com os contos e com ilustrações delas. E aí foram muitas camadas, muitos desdobramentos. A gente se debruçou muito em Ricardo Azevedo. E aí elas piraram nas quadrinhas, todo aquele trabalho que ele faz, sabe, com o Armazém do Folclore, aqueles livros incríveis. Sim. E ela sempre assim, por que a gente não traz isso para o nosso projeto? Vamos trazer? E eu, vambora. E aí botava para fazer pesquisa com a família, botava para fazer pesquisa com os avós. A comunidade, as mães iam para a escola contar história. Fomos para a rua, porque eu não queria que... Eu não gosto assim. O meu projeto é de leitura. Então, na aula de língua, sexta-feira eu vou trabalhar o projeto. Para mim não tem sentido ele ser uma coisa à parte, sabe? Então eu tento integrar os projetos nas aulas, e aí fomos para a rua fazer pesquisa, transformamos aquilo em gráfico, em coisa quantitativa mesmo, em matemática, fizemos proposta de produções de texto a partir de ditados populares, sabe? Eles tinham um ditado popular, tipo... mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E aí eles tinham que produzir uma história a partir desse ditado, mas o ditado não podia estar... Foram muitas camadas mesmo. Foi um projeto muito rico, muito marcante. E uma grande outra virada de chave que teve foi um dia que um aluno chegou em sala com uma notícia, e agora eu olho para trás e fico assim, gente, olhando em 2025 hoje, é uma coisa que está tão presente, parece que há 2 anos atrás estava tão distante isso, da inteligência artificial, que tinha tido uma notícia, né, de uma escola do Rio, que adolescentes tinham feito montagens pornográficas de colegas de sala utilizando inteligência artificial. E as nossas aulas sempre tinham muito debate, muita discussão, e ele chegou revoltado. E aí eu botando lenha, né? E eles discutindo por quê? Por quê que com uma coisa que poderia ser usada para 1000 coisas positivas, essas pessoas fizeram a opção de fazer um mau uso, de fazer um uso negativo, uma coisa pejorativa, maligna mesmo, né? Não chegamos a uma resposta definitiva, porque acho que não tem resposta, ficou naquilo. É por falta de conhecimento? É por ser pessoas más mesmo? Que existem pessoas, né? Com uma índole assim, meio dúbia. Ficamos nessa, e aí elas, que para mim, eu falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? Mas é o nível que era a turma, elas falam assim, por que a gente não tenta usar isso no nosso projeto? E aí essa foi uma outra grande virada de chave do como diz o outro, porque aí eu já tinha um entendimento superficial, que eu gosto de brincar com coisas de foto, de montagem, eu sempre tento me inteirar, porque é uma coisa que me dá prazer. E aí eu fui ampliar as minhas pesquisas para tentar compreender como que eu poderia trazer isso de fato para o projeto. E aí teve que passar o projeto... Perdão. O projeto ele teve que passar por um processo complexo e completo de ressignificação, porque tudo que elas produziram, elas achavam que era assim... copiar e colar, e a plataforma faria a imagem do jeito que elas queriam, e não é, porque eu nunca vou esquecer de uma frase que ela falava assim, nossa, o nome é inteligência artificial, mas ela é tão burra, né, às vezes, porque... Sim, porque sem a atuação do humano não vai, né? E aí, quando bota muito texto, eles
a plataforma, a gente usou uma plataforma da Microsoft, cria uns caracteres, faz umas coisas meio bizarras. Então, a gente teve que fazer um processo, e aí foi em grupos, né? Eu dividi elas sempre em grupos, de tentar condensar o que está escrito de uma maneira que fosse sintética ali, sintetizada, resumida, direta, para a plataforma entender. E aí elas tinham que depois que discutir. Foi a participação de todo mundo, enfim. E aí o projeto, como diz o outro, foi isso, Erico. O produto final foi um livro, né, com produções e coisas coletadas, resgatadas, e tudo que está no livro também foi escolha das crianças. Muita coisa teve que ficar de fora, porque não tinha como botar, tipo, todas as produções, né? Então, a gente sempre também expunha, fazia exposição nos murais, todas as crianças ganharam seu livro, tinha tudo no caderno, tinha do lado de fora para a comunidade escolar, né, para não ficar uma coisa limitada à sala de aula. Teve esses processos com as ilustrações feitas com a plataforma de inteligência artificial. Perfeito, maravilhoso, incrível. Qual que é a idade das crianças? Era 10, 11 anos, eram crianças de 5º ano. 5º ano, perfeito. Meus bebês grandes. E aí, quando você ganha o Educador Nota 10, isso te visibiliza e te coloca num espaço para concorrer ao Global Teacher Prize de 2025 e você ficou entre os 50 do mundo, gente, assim, global, do mundo, então você ficou entre os 50 melhores, tá entre os 50 melhores educadores do mundo. E aí você foi para Dubai, é isso? É Dubai? Era. É Dubai mesmo, eu não errei não, né? Era. E aí você vai para Dubai, participa da premiação e como foi tudo isso? É incrível. E só para o pessoal saber, tem alguma premiação monetária nesses prêmios, em algum deles? Ou não? É só o reconhecimento mesmo? Não, é só não. nas costas? Não, eu até ia falar aquela hora, eu me perdi aqui falando das crianças. Não, tranquilo. E uma coisa também que eu acho que a gente tem que divulgar, né? Eu tenho tentado fazer esses processos de divulgação, é que, olha, o prêmio, ele vai... Essa é a 27ª, o Educador Nota 10, 27ª edição esse ano. 27ª. E tanta gente desconhece, sabe? Eu fico assim, gente, as secretarias de educação, elas tinham que fazer um mutirão ali de incentivo, os gestores, sabe? E eu sempre, na minha atuação, que eu era fã, só que eu nunca tinha me inscrito até 2021, pensa. E, enfim, né? Essas coisas da cabeça também. Mas eu sempre acompanhei e eu tinha conhecimento, só que eu vejo que muita gente não tem. Então, o Educador Nota 10, todos os 9 finalistas recebem uma premiação. A gente vai lá a São Paulo, que tem que defender, né? Na banca de jurados é uma coisa presencial, é um dia incrível, aliás. Caramba. Tenso pra caramba. Eu imagino. Enfim, né? Dá uma outra live só para contar desse dia. E aí todos recebem uma premiação. São 3 posições, né? Os 9 finalistas não são finalistas. Eu lembro que ano passado a coordenadora pedagógica, a Luciana Rubner, sempre falava assim: vocês têm que entender que vocês não são finalistas, vocês são 9 vencedores, porque os 9 venceram. Porque são 3 eixos, né? O eixo de inovação e tecnologia, que é o que eu venci, o eixo de sustentabilidade e o eixo de direitos humanos. Para cada eixo, tem 3 posições. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro de sustentabilidade. Legal. Tá? Os 3 de cada eixo recebem o troféu e recebem a premiação em dinheiro. Bacana. O primeiro lugar com 25 mil, o segundo com 15 e o terceiro com 10 mil. E aí, eu que recebia a premiação maior, assim, vamos dizer, da noite, porque entre os 3 primeiros lugares de cada eixo, o de sustentabilidade, de direitos humanos e de inovação e tecnologia, desses 3, o júri seleciona o Educador do Ano, que aí eu recebi essa premiação do Educador do Ano também. Então, a premiação recebida do Inovação e Tecnologia vem para mim, o valor. E o prêmio do Educador do Ano, os 25 mil reais que vem para o Educador do Ano, é da escola. A escola onde foi realizado o prêmio. E é um dinheiro, assim, aberto, sabe? Que aí a escola faz o uso que quiser. E aí eu tinha feito algumas considerações, né, com a gestão, que eu queria que tivesse a cara da turma. Que foi realizado, apesar de eles não estarem mais na escola, né? Então a escola fez, né, ali uma praça literária, porque eu sempre saio da escola para fazer leituras, é uma marca da minha turma, das minhas turmas, então fizeram uma praça que a gente tinha um espaço todo desocupado por mato, assim, na escola, então revitalizamos esse espaço,
adquirimos um monte de livros para a sala de leitura da escola, livrão, sabe? Aquele livro, aqueles livros que a gente... Aqueles livros caros! Isso! E eu falei, capa dura! Livro de qualidade não é livrinho de R$5, não, gente. Então, aí eles me perguntaram, eu ajudei a montar as indicações, as sugestões, e ainda sobrou um dinheiro que eu falei assim, olha, a gente não tem... A rede não disponibiliza visita pedagógica, não disponibiliza ônibus, disponibiliza nada. E aí, nesses 2 últimos anos, isso é uma coisa que me frustrou muito, que eu não consegui sair com as crianças, a gente não conseguiu arrecadar dinheiro. Aí eu falei, então eu quero uma parte, apesar de eu não estarei mais na escola, mas isso não faz diferença. Aí eu falei assim, uma parte do dinheiro, se for de fazer alguma exigência, eu queria que uma parte desse dinheiro ficasse direcionada aos 2/5 anos para poderem fazer pelo menos uma visita pedagógica nesse ano. Então, essa verba, não tem aqueles processos que tem na prefeitura, sabe? De ter que fazer 3 orçamentos, ter que fazer licitação. Então, é um dinheiro muito bom, né? R$25 mil. Sim, com certeza. Nossa, incrível, maravilhoso. E aí, você já disse como lidar com essa falta de apoio, ou seja, com muita carinho, muita coragem e muito... Teimosia, eu falo, a gente tem que ter uma teimosia e muito respaldo no que a gente acredita. Exato. Muito eu falava tanto isso em formação com os professores, eu falava, olha, a gente tem que ser teimoso, mas não no sentido de só de bater de frente, para dizer que é teimoso. Você tem que ter teimoso, mas um teimoso com respaldo, porque você vai falar assim, olha, é isso, mas é isso. Por isso. Nossa, eu falei isso em sala de aula segunda-feira. Mas professora, como que eu vou lidar com o pai do aluno? Eu falei, olha, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter muita certeza do porquê que você está usando esse livro, com qual objetivo, porque a gente está na sala de aula, é literatura, é fruição, mas vai lá na BNCC, o motivo de você estar usando esse livro, se amparar e saber exatamente por que você está usando. Porque senão só, porque eu quero, não. A gente tem que... Somos professores. Tem que ter intenção, né? Intencionalidade. Exatamente. E eu queria te fazer uma pergunta. No seu curso de pedagogia, ele tinha a literatura infanto-juvenil na grade curricular? Infelizmente, não. Isso é uma coisa também que pega. Eu sempre bato muito aqui... Bato de frente, vamos dizer assim, né? Nas sugestões com a rede, porque creio que hoje, né, tem mudado isso aí. Porém... nós temos um número significativo, talvez a maioria, né, de colegas professores que estão nesse processo de tentar formar leitores, sendo não leitores, estando no seu processo de formação leitor ainda. Então, se as escolas não entenderem que o papel delas, o papel do gestor, do coordenador pedagógico, de todo mundo que está ali, é formar de verdade uma comunidade de leitores, e se as redes, principalmente as municipais, eu não tenho vivência de rede privada, né, só do que me é relatado, mas se as redes municipais não oportunizarem essas reflexões durante os percursos formativos ali da formação continuada, a gente vai seguir correndo atrás do próprio rabo. Vai ter um ou outro que vão fazer, a gente se enquadra aí nesse, porque nós somos leitores, a gente acredita, a gente pesquisa, a gente procura, a gente estuda, a gente tenta compreender esses processos, e os outros vão ficar reproduzindo práticas de 20 anos atrás. Então, não tinha, e as redes, às vezes, elas meio que se eximem dessa responsabilidade também, sabe? Eu atuei um período breve aqui na Secretaria de Educação de João Neiva, com formação continuada, batendo muito nessa tecla. Assim, a gente tem primeiro que entender a formação continuada como um processo continuado, não palestras, né? Que acho que tem também essa questão hoje muito presente, assim, de coisas, muitos temas para dar conta, Ministério Público atrás, enfim. E o que é realidade mesmo de sala de aula e coisa prática, real, tem ficado de lado. Isso é muito triste. Perfeito, porque eu fiquei pensando muito nisso, o quanto é importante. Não adianta somente ter os cursos de letras terem a literatura infanto-juvenil, e nem todos têm, viu? Quando tem, no caso, no curso onde eu trabalho como professora efetiva, faz parte da grade, como uma disciplina obrigatória, mas quando eu fiz, por exemplo, a graduação, era uma eletiva, e eu fiz por interesse próprio. Então, eu tinha interesse, então eu vou fazer. Então, a nossa formação ainda ela é muito precária. E já que estamos falando de formação, eu acho que dialoga muito com isso, do fato de você
dizer da falta de apoio, da gente não se apoiar, a gente não valorizar o nosso trabalho, porque eu fiquei brava com você esses dias, eu falei assim, como assim? Você vai dar uma formação, gente, ele está dando uma formação, assim como eu dou as minhas lá pela experiência literária, o Helder vai começar a dar as formações dele também, e eu acho que não tem motivo para a gente se degladiar, mas sim, ao contrário, a gente se apoiar, porque tem espaço para todo mundo? Tem sim. Para com essa bobeira de que eu quero que o coleguinha se lasque. Não, não queira que o coleguinha se lasque. Chama o coleguinho, pega na mão dele, vamos. Porque se o intuito é formar leitores e ter um país digno, é só unidos que a gente vai conseguir. Mas, enfim, o Helder vai começar a dar suas formações online. As formações ficaram gravadas. E aí ele veio assim, colocou nos stories dele, então o valor vai ser social. Eu, por que social? Que mania que nós temos. Eu até fiz um Reels muito brava a partir das nossas conversas. Por que todo mundo é valorizado? Todo mundo, porque o advogado, o médico, o engenheiro, todas as outras profissões são valorizadas, se autovalorizam, se glorificam, e a nós não. Nós ficamos assim, custa tanto, eu valor... Não. Gente, nós precisamos pagar conta, a gente precisa pagar a internet, a gente precisa comprar os nossos livros, a gente precisa continuar estudando, a gente não para de estudar. Então, sim, valorizem os professores, se valorizem, e Helder, conte como vai ser a sua formação, e já chama o pessoal para ela, obviamente. Assim, deixa eu só retomar uma coisa que eu comecei a falar e não concluí sobre o Global Teacher Prize. Só um esclarecimento também, que porque eu recebi a pergunta que as pessoas pensaram assim, que por eu ter sido eleito o educador do ano, eu tinha sido como se fosse uma pré-seleção, vamos dizer assim, né? Para o Global Teacher Prize, e não foi, são processos distintos. Aí, uma curiosidade até. Perfeito. Eu tinha conhecimento já do Global Teacher Prize, mas nunca eu pensei assim, quem sou eu, né? E, coincidentemente, ele estava com um processo seletivo aberto no período de finalização do Educador Nota 10. Então, eu nunca vou esquecer que eu estava com... É que eu estou do lado do meu computador, né? Eu apontando como se vocês estivessem vendo. Eu estava com as abas dos editais aqui abertas, e aí eu falei assim, olha, eu vou para São Paulo e lá eu vou ver qual que vai ser o babado lá, e aí depois eu volto e penso. Porque o Global Teacher Prize tem lá, enfim, né? Tem lá todos os seus critérios também. E aí eu fui, né, menina? E assim, por mais que a gente acredita meio desacreditando. Quando eu ganhei... aí lá no dia tinha uma moça da Varkey Foundation, que é quem ajudou a organizar o Global Teacher Prize. E aí os meus colegas não conheciam. E aí eu falei com a menina que estava comigo, a Gil, eu falei assim, você acredita que eu tô com o edital aberto lá em casa? E aí eu falei assim, dependendo de como for aqui, eu vejo se eu ingresso ou não, né? Aí como que foi? Eu ganhei, né? Menina, eu ganhei. E eu falei assim, caraca, agora eu tenho que fazer a minha palavra, né? E aí eu cheguei, eu preparei todo o material, tem vídeo também que você tem que fazer. Um processo muito bacana de entrevista. E aí a curiosidade que eu ia falar que para mim foi o surreal do surreal, assim. A minha entrevista com a equipe do Global Teacher Prize foi na semana que eu ia viajar para realizar meu maior sonho de infância, que era ir para o Japão. Sim. Esse ninguém sabia. Enfim, eu falei, não vou falar que é muito. É aquilo que a gente conversou lá atrás, né, lá alguns meses atrás. É muito do inalcançável, assim, isso. A gente tenta, mas é muito do inalcançável, né? E aí, fui pro Japão, tô lá, né, curtindo a vibe e tal. E aí, para mim, o surreal do surreal foi isso, que eu recebi a notícia, um monte de ligação no meu celular, eu falei, gente, caraca, que é isso que tá acontecendo? Aí me deu um estalo, assim, aí eu falei, gente, será? Aí eu fui pesquisar, o DDD era da Argentina, e o pessoal que me entrevistou era da Argentina. Aí eu mandei a mensagem, adicionei o número, eu falei, olha, tô viajando, tô num fuso horário diferente, pode adiantar por aqui, a gente pode marcar uma... Nem sabia quem era, hein? Falei, pode marcar uma conversa para eu saber o que é, não sei, que era muita ligação. Aí eles depois mandaram por e-mail, a gente não consegue falar com você, a gente precisa falar com você, não sei o que, blá, 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 tal. Aí eu recebi a notícia e falei, gente,
Eu tô no Global Teacher Prize recebendo essa notícia no Japão, sabe? Nossa, sim, incrível, maravilhoso, né? E eu acompanhei essa viagem todo dia pelos stories, poderia ter colocado mais stories, porque eu amei. Uma coisa que me pegou assim, porque a gente não sabe quem são os outros, né? Você recebe só a sua individual, não pode contar para ninguém, só pode contar no dia que sai. Eu fiquei uns 3 dias com isso sem ninguém saber. E aí, que angústia! Eu falei, ainda bem que eu tô aqui, que eu tô tão leve, senão eu tava morrendo. Pensa se eu estivesse em casa vendo mamãe sem poder falar nada. E quando eu vi que eu era o único brasileiro, o único falante de português, eu fiquei assim, gente. E aí lá em Dubai, e foi isso que me pegou, para te falar bem do impacto, assim, sabe? Mas é aquilo que eu já te falei, eu sou muito cínico também, eu sabia que não teria mobilização social, isso faz parte, infelizmente, da cultura que a gente vive. E lá só estávamos em 3 que falavam português, acredita? Eu, que era o finalista desse ano, dos finalistas, só eu que era falante de língua portuguesa, a Débora Garófalo, que foi finalista em 2019, e o João, que é um finalista de 2017, se eu não me engano, de Portugal. Eu falei, gente, isso é muito significativo, porque a língua portuguesa está presente em tantos lugares e tantos espaços, né? Mas, enfim, eu esqueci de falar a curiosidade. A formação, o percurso... Mas foi ótimo você falar, porque também na minha cabeça... ficava condicionado, sabe? Mas foi ótimo é um processo aberto. Um processo distinto e que as pessoas podem, inclusive, se inscrever num e não se inscrever no outro. Isso é ótimo. A Débora, ela foi finalista do Global Teacher Prize, mas ela nunca se inscreveu no Educador Nota 10. Ótimo, a Débora perfeito. Garófalo. Eles são distintos, são distintos mesmo. E é bacana também que eles têm um para estudantes, que está nesse processo agora de análise. Porque aí como que é? Agora que eu não venci, nós que não vencemos, os outros 49, nós nos tornamos embaixadores do Global Teacher Prize, da Varkey Foundation. Então, lá em Dubai, para instigar mesmo as pessoas a participarem, gente, não deixa... Eu tenho tentado falar muito isso, se valorizem, sabe? Assim, apesar de todas... me arrepio todinho. Apesar de todas as dúvidas que podem tentar botar na sua cabeça, se valorize, assim, acredite no seu trabalho, porque... Se vocês soubessem de onde eu vou, de onde eu venho aqui, se vocês verem meu cenário, para onde eu cheguei, assim, é porque é possível mesmo. Assim. Agora eu fico emocionada. E aí a gente é embaixadores. Então, lá nessa semana em Dubai, nós estávamos nós, os 50 finalistas de 2025, e um monte de gente de finalistas de anos anteriores, sabe? 2019, 2024. E aí tem as imersões, as ações, são pensadas para todo mundo, para realizar mesmo esse networking entre as diferentes gerações, vamos dizer assim. Ótimo. É igual agora, nós que somos embaixadores, nós vamos auxiliar nos processos do Student Teacher Prize, Student Prize, porque tem um prêmio voltado para estudantes que é nesse ano. Bacana. Então, Perfeito. Isso é muito bacana mesmo. Que todos os processos são ali para potencializar o que a gente já faz e ampliar ainda mais, sabe, os conhecimentos. Não é uma coisa só que fica ali, não, foi finalista, acabou. Eles fazem tem muita essa comunicação. O grupo... A gente tem uns grupos ali, tanto de finalistas quanto de embaixadores, um trocando com o outro. A minha própria formação eu divulguei lá, o pessoal divulga encontros, faz convites. Então, isso é muito bacana, porque, assim, se você tem uma rede ali, vamos dizer a minha rede é muito limitada, né? Eu tenho poucos amigos, assim, próximos, tenho muitos colegas, e aí esse número de colegas e amigos, ele se expande num número que a gente nem imagina, né? Que é global agora o negócio. Então, isso é muito legal. Perfeito. E a sua formação? Isso, a formação tem chamado de Arquiteturas do Encanto, um percurso formativo aí online, pensando nessas práticas que eu realizo mesmo, porque eu acho que também não tem sentido a gente querer falar de algo que não é o que você sente segurança e se sente confortável. Então, assim, eu sempre trabalho com projetos literários, então essa formação, eu estruturei ela em 4 encontros, voltadas para uma reflexão bem ampla a respeito de projetos literários. O ideal, né, é fazer o percurso completo, mas também há a possibilidade de fazer os encontros avulsos. Então, eu tenho montado, estou até concluindo os materiais, modéstia à parte tem ficado muito bonito. Eu tenho certeza disso. O material, de uma maneira que vamos dizer assim, quem vai ver um encontro ou 2 encontros também não vai perder nada, né? Não vai sair no prejuízo, vamos dizer assim. Então, é uma proposta
que estava adormecida dentro de mim. Eu gosto muito, é o que eu sinto falta de atuar na coordenação pedagógica, os processos formativos, mas foi uma opção minha também sair e ficar só em sala de aula. E aí tinha uns amigos me pedindo, eu falei, vamos, gente, mas eu também sei que não vai ser assim, aquela abrangência muito grande, porque, infelizmente, né, Lili, até a gente conseguir mudar muito das visão que as pessoas têm de entender a formação como investimento mesmo, são processos, eu acho que ainda longos, infelizmente, aqui no Brasil. Então, eu tenho estruturado de maneiras que, no meu ponto de vista, o que eu desejo com o que eu tenho feito, é que, ao final desse percurso, desses encontros, os cursistas, os participantes, eles vão conseguir não só ressignificar o que eles já fazem, mas conseguir potencializar isso e descobrir novas vertentes. Eu até gostei que uma preencheu assim no formulário, que ela já realiza o trabalho um formulário de ingresso, né? As mediações, só que ela tem uma dificuldade muito grande, que às vezes ela vai muito assim no planejamento, quase que no impulso, na hora de delimitar mesmo as coisas por escrito, os processos, ela não sente segurança. Aí eu achei interessante que ela até botou assim, e aí eu não consigo participar, que eu acredito que na prefeitura dela tenha, né, uma menina de São Paulo, de editais da prefeitura, de valorização e tal. E isso também é uma coisa que eu quero trazer, porque nós temos isso, né? Tem gente que faz o planejamento no caderno, tem gente que faz planejamento numa planilha, mas dissecar mesmo o que você faz com um olhar de estrutura mesmo de trabalho, com uma questão poética mesmo, que hoje acho que nós temos também muito mais essa liberdade. Eu lembro que quando eu me formei, eu não ganhei 10 no meu TCC, porque uma avaliadora ela falou assim que o meu TCC era muito poético e não tão técnico. Aí eu ganhei 9,5, você acredita? Isso eu trago até hoje. E aí eu vejo hoje os textos que tem de artigos e falo, gente, lá atrás eu já estava no caminho muito certo. Você crê nisso? Eu não tenho nem palavras. Eu te juro. E aí, tudo que eu escrevo, né? Você que está ali no meu Instagram, você vê, tem muito essa como dizer, não ia falar dualidade, mas eu acho que é uma dualidade. E os projetos que eu inscrevi no Educador Nota 10 e no Global Teacher Prize tinham esse caráter e foram selecionados. Então, os projetos, para além do reconhecimento dos prêmios, para mim, o que é válido no que eu faço é que dá resultado positivo. Olha, eu acho que vale se você fazer uma oficina e depois pensar numa formação só para quem quer se inscrever e ensinar as pessoas. Pode ser também, é bacana. Eu acho que vale, sabe? E aí você não cobra um preço. Aí ele, gente, é para pagar o suco de laranja. Você que nem a Larissa Manoela. Gente, é para pagar o milho? Não! Aí você pensa num valor legal que você sabe que vai. Porque a gente sabe que quando as pessoas vão fazer processo, porque eu já fiz um projeto municipal de incentivo à cultura aqui, eu fiquei um pouco traumatizada devido às burocracias. E eu já até brinquei. O pessoal falou assim: quando você vai fazer a segunda edição? Eu falei: será que tem como a gente fazer uma segunda edição sem instituição governamental? Eu faço com bom grado, mas, nossa, é muito complicado, sabe? É muito estressante a papelada. Mas as pessoas cobram para fazer os projetos, né? Então tem uma assessoria e tudo. Pode ser também um viés bem bacana, assim. Eu acho legal, eu acho importante. Então, e aí o percurso vai ser nessa linha, assim, do que eu vivo, do que eu acredito. Os projetos, mediação de leitura, a gente vai falar muito de curadoria, porque acho que tem um equívoco. Até essa semana eu vou lançar um reel sobre isso, porque tem um equívoco. Eu falo porque muita gente fala assim, mas você tem uma biblioteca em casa, é fácil para você falar isso. Eu falo, cara, mas eu não comecei com uma biblioteca em casa. Eu comecei com pouquíssimos livros. Então, tem esse engano também, as pessoas acharem que tem que ter lido tudo, tem que conhecer tudo. Aí eu falo, não, se você tiver uma quantidade pequena, um acervo limitado, um livro bom de contos, um livro excelente de poemas, um livro imagem, sabe? Uma coisa pontual mesmo, coringa, faz uma diferença muito grande. Não é sobre a quantidade, né? É sobre a qualidade. Aquela frase clássica, mas é exatamente isso real na sala de aula. Perfeito. É isso. Então, onde as pessoas se inscrevem, Helder? Então, lá no meu Instagram tem mais informações, tem até um post fixado lá, que é Helder Guasti, creio que está aparecendo aí, né? Que eu tinha colocado aqui. @Helder. Helder Guasti, com 2 T's. E lá no meu Instagram tem as informações
técnicas, vamos dizer assim, pode também me chamar no privado se tiver dúvidas, tem um formulário, e eu tenho colocado ali algumas pílulas de reflexão para as pessoas conseguirem compreender também qual que vai ser o teor da discussão, que vai ficar ali entre a coisa técnica, o prático, o poético, essa mistura toda que é a mistura que eu faço no dia a dia. Para mim é o que é natural. Para fechar, eu queria que você, talvez até um pouco piegas, mas talvez de gente millennial, mas o que você falaria para quem está começando esse processo de estar na sala de aula, e para quem já está e o bichinho do desânimo bateu, ou para quem está muito animado também, não sei, algo que te motiva, um conselho. Ai, gente, você é tão millennial, I'm so sorry. Não, eu sei exatamente, eu também sou assim. Não, o que eu tenho para dizer é: leia bastante. Acho que tudo, né? Não só o que você, vamos dizer assim, o que você gosta, o que você ama, sabe? Mas o que você precisa mesmo para a sua formação. Acho que nós temos que entender que a gente que escolhe estar na escola, né? Nem só em sala de aula, mas a gente que escolhe estar na escola, quando nós recebemos nosso diploma, nosso estudo ele não acaba, pelo contrário, né? Ele tem que estar sempre se renovando e um processo contínuo. Então, entenda o que você gosta, qual é o seu nicho, o que te dá prazer, porque não tem como, gente, você querer atuar, por mais que a gente não trabalhe ali por amor, né? Aquela frase clichê, mas quando você tem o prazer mesmo e o amor no que você faz, a diferença é muito grande, é muito gritante. E isso isso se dá a partir do momento que você entende o que você o que você gosta, o que você acredita. Então, quando eu falo leia muito, é para além também do sentido do prazer. É para você respaldar aquela teimosia que a gente falou lá atrás, para você ter respaldo no seu trabalho e não se ver sufocado e perdido no sistema, porque o sistema ele quer padronizar. Isso é um problema. Hoje em dia fala-se muito em pertencimento, em protagonismo, mas é um pertencimento e protagonismo que eles querem padronizar até o pertencimento e protagonismo. Então, você tem que compreender os seus processos, estudar bastante, se respaldar e sempre, por favor, e quando eu falo crianças, entenda que eu estou falando alunos de maneira geral, sempre coloque as vozes das suas crianças, dos seus estudantes ali no que você faz. Porque não adianta uma sala de aula, um planejamento falar assim, nossa, eu fiz o planejamento perfeito, mas que seja perfeito para você e que não vai chegar lá na outra ponta, que é o público, né? Vamos dizer assim, o público, quem é que você está atuando. Então, creio que é isso. Leia bastante, estude, se respalde no sentido de se sentir não acuado, mas no sentido de ter segurança no que você faz. Que aí ninguém vai poder questionar, muita gente vai questionar. Que o achismo está muito presente na educação. Mas a partir do momento que você se sente seguro, independente de qualquer questionamento, você vai ter a força e a potência de fazer aquilo que você acredita e o que você pensou e que você idealizou. E se valorizem até no ponto de se inscrever a premiações, escrever em processos seletivos, em se colocar diante dos outros, que isso para mim foi um processo de maturação mesmo, de alcançar maturidade muito difícil, porque eu mesmo me sufocava. Então chegar hoje assim e entender que tá tudo bem eu falar o que eu acredito, o que eu faço, e que isso não é ser arrogante, por mais que algumas pessoas possam achar, tá tudo bem. Sim. Perfeito. Helder, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela disponibilidade, pelas palavras, por essa partilha, que eu tenho certeza que todo mundo que vai ver, ouvir, tenho certeza que a gente vai sair um pouco mais reflexivo e um pouco mais alimentado, e pensando na sua própria prática, né, na sua teoria. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição. E quem quiser seguir confabulando também, falando de leitura e infância, só entrar em contato, que vai ser um prazer. Perfeito. Gente, muito obrigada. E a gente vai se falando. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau.